Dando continuidade, Endel falou aí do início, e se a vida inicia, então ela tem um sentido, né? E nós temos que deixar isso bem claro, que Endel falou. A vida, ela está intimamente ligada ao fato de sermos pessoa humana. Nós somos pessoas. E a pessoa tem uma identidade. E indo nesse sentido é que eu me apresento. Acho que a maioria de vocês aqui não me conhece, né? Eu me chamo Gabriel, sou católico pela graça de Deus, sou casado, tenho 2 filhas, sou catequista, sou médico, pós-graduado em psiquiatria e atualmente estou cursando graduação em filosofia e pós-graduação em teologia dogmática. E especialmente hoje eu estou aqui com vocês falando como católico para católicos. Essencialmente é essa a minha intenção, e de falar sempre aquilo que está em concordância com o ensino da nossa Santa Igreja. E vamos tratar então desse tema, do sentido da vida, né? Na verdade, o tema que me foi passado foi suicídio e sentido da vida. E eu fiquei me pensando como que eu iria tratar esse tema com vocês para atingir aquilo que é mais fundamental, tá? E aí eu vou dizer para vocês que a metodologia que eu vou usar aqui hoje é focada no sentido e na falta de sentido. Por quê? Do ponto de vista da filosofia tradicional e clássica, nós sabemos que o verdadeiro conhecimento é conhecer a partir das causas. Então, se nós entendermos essa questão do sentido, nós não só vamos entender a questão do suicídio, como nós vamos entender muitas outras questões que estão relacionadas, ok? E aí a primeira pergunta que fica é: nós vivemos uma crise de sentido, sim ou não? Sim. Então vamos dar aqui alguns exemplos que eu peguei aleatoriamente de notícias de internet, tá? 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo, diz a OMS. Aqui o nosso foco não é no número, mas sim na tendência que essas reportagens indicam, certo? Sendo que 14% então é de adolescentes. No Senado Federal tem uma notícia: ansiedade e depressão são os principais vilões da saúde mental. Os transtornos mentais, então, que estão mais em foco, porque são de fato os mais prevalentes, o que vem mais aumentando são a ansiedade e a depressão. Mas não é só isso. O número de pessoas que usam drogas também está aumentando. O número de pessoas que têm dependência por compras também está aumentando. Pesquisas mostram aí que, em média, os brasileiros passam 56% do dia em frente às telas. Nós estamos tendo também um fenômeno dos jogos online, né? A gente tem um fenômeno dos jogos há muito tempo, a dependência de jogos, mas agora ele está ao alcance das mãos ali, de imediato. E, finalmente, nós temos, então, a questão do suicídio, né, que vem aumentando. A OMS fala em 700 mil pessoas no mundo cometendo suicídio anualmente. A Fiocruz aí alerta para o aumento dessa taxa entre crianças e jovens, que era uma realidade que pouco acontecia décadas atrás, mas vem aumentando cada vez mais, tá? Notícia do CFM: taxa de suicídio cresce 43% em uma década, entre 2010 e 2019. O número de suicídios é preocupante no Brasil. Taxas de suicídio e de autolesões, de automutilação, aumentam, tá? Então, a partir disso, nós constatamos que, de fato, nós vivemos uma crise. Porque, biologicamente falando, o ser humano não mudou nas últimas décadas, ou mudou? Biologicamente falando, nosso amigo biólogo Endel sabe que não. Ou seja, alguma coisa mudou. Certo?
para a gente entender o que foi que mudou, a gente tem que entender primeiro o que é o homem e quem é o homem. Então, São Gregório nos ensinou, fez uma síntese, na verdade, mostrando que o homem ele é essa síntese da criação. O ser humano ele tem a existência dos minerais, a vida, como os vegetais também têm, a sensibilidade como os animais, porém, o ser humano tem uma característica dentro do mundo material criado que é única, que é a inteligência, que tem a inteligência como os anjos. Então, o ser humano é essa realidade composta entre corpo e alma, matéria e espírito, que não estão divididas, estão intimamente unidas e formam, então, uma única natureza, que é a natureza humana, e uma única pessoa, que é a pessoa humana. Justamente daí vem a definição do que o ser humano é do ponto de vista antropológico. Ele é um animal racional. Ele é corpo e ele é alma. Certo? E este corpo, então, que é formado de matéria, ele está mais diretamente, mais intimamente relacionado aos nossos sentidos, à nossa sensibilidade, à nossa afetividade. A alma, por sua vez, que é espiritual e imaterial, ela tem duas potências, ou seja, duas faculdades, duas capacidades, que são a inteligência, que busca a verdade, e o bem, e a vontade que busca o bem. Então, o sentido da vida é uma realidade tipicamente espiritual, ou seja, que está relacionada com a alma. Assim sendo, animal tem sentido da vida, animal percebe sentido naquilo que ele faz, animal irracional não. Só o ser humano é que tem esta capacidade. E uma vez que a gente começa a falar, então, de sentido e de vida, é importante a gente definir do que a gente está falando. Tá? Quando a gente fala em sentido, uma palavra fundamental aí é a palavra grega logos, né? Que já fazendo aí um spoiler dos próximos capítulos, lá no Evangelho de São João ele começa dizendo enarché enologos, ou seja, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, certo? E logos, então, tem esse sentido de palavra, de verbo, de razão ou de sentido. E vida? Vida, então, quando a gente analisa o mesmo grego, né, ela tem aí três acepções. Pode ser o sentido de vida bios, que daí vem a palavra biologia, bioética, essa vida mais associada à realidade biológica, à vida corporal, à vida material. Tem uma segunda acepção aí, que é a psique, que vem de forma, então, psiquiatria, né, psicológico, que é a vida intelectiva, a vida mental, a vida racional. E, por fim, a mais importante das vidas, que é a vida zoé, ou zoe, tá? Que é a vida intensiva de Deus, a vida espiritual, a vida eterna. Né? E nós temos essas três palavras no original grego da Bíblia. Tá? E a gente não tem essa dimensão quando vai ler na Bíblia, mas ali tem sentidos diferentes em alguns momentos. Tá? E quando Cristo fala em eu sou a vida, é vida zoé que está lá no original, tá? E aí, quando a gente fala do sentido da vida, a gente tem que entender que existem camadas nessa conversa. O sentido da vida, propriamente dito, verdadeiramente, é a camada nuclear, é o centro. Outros sentidos que possam existir permeando a nossa vida não são o sentido da vida, são o sentido das coisas que estão relacionadas à vida. Então, são sentidos que a gente pode chamar de mais periféricos,
que estão mais nas aparências, tá? Mas o núcleo mesmo é o sentido da vida, que é este sentido que nós vamos buscar aqui hoje, tá? Então é importante eu frisar que eu não estou resumindo tudo que acontece na vida humana ao que eu vou tratar aqui hoje. O que eu estou tratando aqui hoje é disso. Existem muitas e milhares de outras realidades na vida humana que estão relacionadas ao processo de adoecimento ou a algum tipo de comportamento e que, por mais que esteja relacionado com o sentido da vida, porque ela é nuclear, ela está lá no centro, tem outros fatores envolvidos, certo? Então, vamos em busca disso. Para a gente encontrar o sentido da vida, a gente tem que ter um mapa. Qualquer coisa que a gente queira encontrar, a gente tem que ter um mapa. Senão a gente não tem nem como começar. Né? Hoje, quando eu saí de casa para vir para cá, apesar que eu já conhecia aqui, botei no GPS para ver o tempo que eu ia gastar, ou seja, seguir um mapa. Só que para a gente seguir um mapa, esse mapa tem que ter algumas características. Que características são essas? O mapa ele tem que ser real e verdadeiro. Porque se ele for um mapa que não reflete a realidade, se ele for um falso mapa, a gente pode seguir o que for, que a gente não vai chegar em lugar nenhum, ou vai chegar no lugar errado. Outra característica que ele tem é que ele tem que me indicar um trajeto, um caminho. Porque se eu tiver um mapa, mas não tiver nenhum trajeto, eu também não chego em lugar nenhum. E tem que ter um destino, uma meta, um objetivo, um aonde chegar. Certo? E um detalhe que eu já vou adiantar. Apesar de tudo isso, a realidade é que nós dependemos, em primeiro lugar, do destino. Porque quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Então, quando a gente pretende chegar em algum lugar, a primeira coisa que passa na nossa mente é onde eu quero chegar. E aí nós vamos falar, antes de falar de fato do sentido, nós vamos falar da degradação do sentido, ou seja, como se perdeu o sentido, como nós chegamos naquelas notícias, como nós chegamos na realidade que nós estamos vivendo hoje. Então existem aí 4 nãos a ser falados, mas antes de falar desses 4 nãos, é importante a gente falar de um não primordial que aconteceu. Existiu um não primordial, que a gente chama de pecado original. Esse não primordial foi um não em que o ser humano, nos seus primeiros pais, desobedeceu e negou a Deus e se afastou de Deus. Rompeu a amizade com Deus da sua parte. Então, a amizade é uma realidade de mão dupla. Vai e vem. O ser humano foi lá e rompeu a mão dele. E teve consequências. Esse rompimento, então, desorganizou as nossas faculdades espirituais. Ou seja, a alma perdeu o domínio que ela foi criada para ter sobre o corpo. E houve uma desarmonia na criação. O que aconteceu com a nossa inteligência? Ficou obscurecida. A gente ficou com dificuldade de ver a verdade, de encontrar a verdade. A nossa vontade ficou fraca. A gente ficou com dificuldade de se mover para encontrar o bem. E com dificuldade de encontrar o real sentido da vida. E aí tem uma passagem de Santo Agostinho lá no livro dele da Cidade de Deus, que ele diz que 2 amores fundaram 2 cidades. A cidade dos homens foi formada pelo amor de si até o desprezo de Deus. O amor próprio. Amor próprio, de certa forma, é um equívoco. Porque amor próprio em si não existe. Amor sempre é um ato de doação. Se você se volta a si mesmo, você não está se doando. Então, esse amor próprio, esse falso amor desprezou a Deus. E existe a cidade celeste, que é formada pelo amor a Deus até o desprezo de si mesmo. E essa realidade começou aqui.
Certo? Então, antes de tudo, a gente tem que entender isso, porque senão a gente pega os 4 nãos que eu vou falar agora e quer botar a culpa neles. E eles, na verdade, são um entendimento, de certa forma, histórico do que está acontecendo agora. São fundamentais, mas não são o fundamento primeiro, vamos dizer assim. Que 4 não são esses? Essa explicação está baseada em Dom Estevão Bittencourt, não sei se vocês conhecem. Foi um monge teólogo brasileiro muito importante do século XX. Então ele falou que o homem, a partir ali do final da Idade Média, início do que a gente chama de Idade Moderna, ou seja, aproximadamente 500 anos, de 500 anos para cá, ele começou a dizer 4 nãos. Primeiro ele disse um não à Igreja Católica, que foi a igreja fundada por Nosso Senhor. Isso aconteceu com a Revolução Protestante em 1517. Depois, as coisas foram evoluindo, na verdade, regredindo, e dissemos um segundo não, um não a Jesus Cristo. Isso aconteceu no século XVIII, que teve como pico máximo o Iluminismo e a Revolução Francesa. Depois, no século XIX, o homem disse um não a Deus, propriamente dito. E isso deu origem, então, ao ateísmo, o modernismo, relativismo, cientificismo. O ateísmo é uma realidade muito recente na sociedade humana como um todo. O ser humano sempre foi um ser essencialmente religioso. Toda a sociedade humana foi constituída dentro de um contexto religioso. O ateísmo tem aí coisa de 2 ou 3 séculos de existência, tal como a gente entende hoje. Só que aí a gente foi evoluindo até que chegamos no século XX, principalmente na segunda metade, nós começamos a ver coisas ainda mais drásticas, que foi um não ao homem, com as ideologias, feminismo, ideologia de gênero, e por aí vai. Aborto e a eutanásia é uma realidade de não ao homem. O transhumanismo, né, que nós já estamos chegando a esse extremo, né? E sem Deus, sem Cristo, o homem ele é um desorientado. Ele não sabe de onde veio, ele não sabe quem ele não sabe o que ele faz, ele não sabe o sentido da vida dele. Ele perde o seu propósito. E daí nós vemos o porquê de muita coisa que acontece hoje em dia. Santo Tomás de Aquino dizia: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais se aproxima do seu nada. Nós vemos essa realidade nesses 4 nãos, ou sim ou não? E como é que nós fazemos então para reencontrar o sentido perdido da vida, né? Reencontrar ou encontrar, porque tem muita gente que nunca encontrou. Talvez muito de nós. Que é uma outra coisa que a gente tem que entender. Essa realidade acontece dentro da igreja. Porque nós não podemos ter o risco de achar assim, isso aí é coisa do mundo. Não, isso é uma coisa que é nossa. E esse, inclusive, é um dos propósitos dessa apresentação. Não é só a gente ficar olhando para fora. É também, e talvez até principalmente, a gente olhar para dentro de nós mesmos. Da igreja e de nós. Tá? Então, para reencontrarmos esse sentido da vida, a gente primeiro tem que começar que todo sentido, qualquer que seja, por mais básico que seja o sentido, ele é extrínseco, ou seja, ele não está na coisa em si. Por exemplo, quando eu estudo, eu não estudo, o meu sentido não está no estudo em si, está no propósito que aquele estudo vai me levar. Então, por exemplo, quando uma criança vai para a escola, ele tem um propósito de ir para a faculdade. Só que quando chega na faculdade, o sentido não está na faculdade, está no trabalho. Quando chega no trabalho, o sentido não está no trabalho, está no ganhar o dinheiro. Quando ganha o dinheiro, o sentido não está no dinheiro. E assim a gente vai vendo que o sentido não está na coisa em si, está sempre fora. O sentido atua, então, como uma causa final. Né? O que é isso? É um propósito. O sentido ele é um porquê.
E essa é uma das coisas que a gente perdeu muito nos tempos modernos. A ciência moderna, tal como ela se apresenta hoje em dia, ela não trabalha por quê? Até porque o método científico empirista que a gente tem, ou seja, que faz experiências, não tem como buscar o porquê. Ele só busca o quê e o como as coisas acontecem. E o porquê ficou jogado de lado, inclusive na psicologia. Certo? Agora, a questão não é em si dar ou construir um sentido para a vida. A gente não vai fabricar um sentido. O sentido já existe. Ele não é relativo, ele é objetivo. Ele tem que ser encontrado e aceito. Certo? Dar-se um sentido equivocado à vida é um problema. Porque se a gente botar um sentido, por exemplo, no dinheiro, a gente vai se levar pelo dinheiro. Então, a gente precisa encontrar o sentido certo. Devemos, então, estar abertos para encontrar esse sentido. O problema é que tem muita gente fechado para isso. Tem muita gente que não quer enxergar a verdade. Né? Frei Gilson fala muito disso. As pessoas não querem ver. Às vezes você começa a falar sobre alguma coisa verdadeira para alguém, a primeira atitude que a pessoa tem é mudar de assunto. Porque ela não quer nem ouvir, porque a verdade tem uma característica. Depois que você capta ela de verdade, você a entende, você não tem como negá-la. Então, as pessoas evitam, inclusive, ouvir. Isso. Então, para reencontrar, a gente pode começar a entender, então, que o verdadeiro sentido da vida, que não está na coisa em si, está na doação, está no oferecimento, está no esvaziamento de si, que a gente conhece como sacrifício. E aí tem essa frase belíssima de Bento XVI, que diz que não há amor sem sofrimento, sem o sofrimento da renúncia de si mesmo, da transformação e da purificação do eu para a verdadeira liberdade. Onde não houver algo pelo qual vale a pena sofrer, também a própria vida perde o seu valor ou o seu sentido. Onde é, então, que nós não encontramos o sentido da vida? Nós estamos falando aqui até agora de como encontrar. Mas a gente tem que evitar o erro de buscar o sentido e encontrar o erro. Então, eu vou primeiro mostrar quais são os erros. Quais são os sentidos equivocados. Tá? Então, a gente tem que entender que o sentido da vida não pode estar num bem que seja limitado. Pois a nossa inteligência, quando a gente vê um bem que é limitado, ela automaticamente procura um bem maior. Procura um bem que seja superior àquele bem que é limitado. Ela enxerga que ele é limitado. E quer mais. Anseia por mais. E então, naturalmente, a nossa vontade se inclina para buscar esse bem superior. Então, pensando na riqueza, no dinheiro, o que a gente vê aí? Muitos bilionários que já têm bilhões, mas o objetivo é conseguir mais bilhões. Porque você tem um, você quer ter dois. Você tem dois, você quer ter 4. E você enxerga que aquilo é pouco, você quer 8. Quais são esses bens limitados? Então, aqui tem alguns exemplos, os mais comuns. Os prazeres físicos, a alimentação, ou o prazer sexual, ou a bebida. As riquezas, as honras. Hoje em dia a gente vê muito aqui, honra e glória. Quando a gente olha na realidade das redes sociais. As pessoas querem parecer mais do que são. Né? De alguma forma, não importa tanto o que realmente eu tenho.
ou muito menos o que eu sou, mas o que eu apareço ter, o que eu ostento ter, né? O poder, o próprio conhecimento científico, quanto mais se conhece, mais se quer conhecer, mais se quer saber, mais se quer se aprofundar, e isso é uma coisa que não tem fim, a gente vai querendo. As próprias amizades, que é uma realidade tão bela, né? Mas ela em si mesmo é um bem limitado. Por mais que nós tenhamos o melhor amigo do mundo, nós vamos enxergar que aquele amigo tem um limite. Aquela amizade tem um limite. Até mesmo se um anjo aparecesse aqui agora e nós víssemos ele com toda a sua beleza, grandeza, com toda a sua glória, nós poderíamos até nos surpreender no primeiro momento, mas depois a gente ia se cansar, a gente ia enjoar, né? Detalhe, quando o anjo apareceu para Maria, ela não teve essa surpresa tão grande quanto a gente teve, né? De certa forma, foi o anjo que se surpreendeu com ela. Então, isso aqui está resumido em 2 palavras da Sagrada Escritura, tá? Na primeira carta de São João, nós temos lá que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Então, tudo isso daqui, se a gente for querer como nosso sentido, ele vai se tornar concupiscência. Não é que nós não, de alguma forma, convivamos com isso. O problema é a gente colocar isso como um sentido da vida. É a gente colocar isso como uma necessidade fundamental e não como um sentido secundário. E no Evangelho de São Mateus tem: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é que nós pensamos o dia inteiro? Talvez aí esteja o nosso tesouro e o nosso coração. Né? Às vezes a gente fala, eu amo a Deus. Sim, quantas vezes você pensa em Deus durante o dia? Nenhuma. Quantas vezes você faz oração por dia? Nenhuma. Né? Eu gosto de brincar dizendo que é igual um namorado, que é namorado, você me ama? Amo. E quantas vezes você pensa em mim? Nenhuma. Que amor é esse? Então, chegamos numa primeira resposta do sentido da vida. E por que eu falo que é a primeira? Que eu quero tratar aqui de uma linha de psicoterapia que talvez seja uma das poucas que nós temos hoje em dia que, de alguma forma, verdadeiramente trata deste sentido. As psicoterapias, de forma geral, não costumam adentrar muito nisso. Tá? As psicoterapias que temos atualmente, de forma geral, se limitam muito à realidade da vida bios, ou da vida psique, mas a vida zoé, elas não adentram, porque esse é um campo que virou proibido na ciência. É proibido falar de Deus na ciência. Houve-se um racha entre ciência e fé. Coisa, na verdade, que não tem nenhum sentido, porque como bem disse São João Paulo II na sua encíclica Fides et Ratio, fé e razão são como 2 asas que nos elevam para o conhecimento da verdade. E essa sempre foi a fé da igreja. A fé da igreja é que fé e razão não estão em conflito. Elas são intimamente ligadas e são complementares. E aí, Viktor Frankl, quem já ouviu falar aqui em Viktor Frankl? Vamos lá, vou fazer muito brevemente uma explicação de Viktor Frankl. Viktor Frankl ele foi um médico, psiquiatra e psicoterapeuta que nasceu no início do século XX. Ele era judeu e
se formou e começou a estudar psicoterapia, basicamente com Freud. Depois ele rompeu com Freud, porque justamente a linha psicanalítica de Freud é muito nessa dependência do corpo, nos limita ao fato que nós somos animais. E esquece que nós temos uma capacidade racional e espiritual. Rompeu, depois ele tentou ainda outras escolas e começou então ali na década de 30 a começar a construir alguma psicoterapia que fosse além daquilo que estava posto no seu tempo. E ele estava nesse processo até que então chegou o nazismo, a Segunda Guerra Mundial e a realidade terrível dos campos de concentração. E ele, como judeu, foi levado para um desses campos de concentração. Não só a um, ele foi a mais de um. E lá ele conseguiu ver na prática aquilo que ele já percebia antes e que, de alguma forma, o deixava aflito e fazer com que ele não aceitasse aquelas linhas de psicoterapia freudianas e outras. O que ele aprendeu? Ele tinha aprendido, que era justamente o que ele não aceitava, que o ser humano ele tinha uma realidade de fugir da dor e buscar o prazer e ponto. Isso é uma realidade tipicamente animal. Quem tem um cachorrinho, ele se comporta assim. Ele foge da dor e busca o prazer. Quando chegou no campo de concentração, Viktor Frankl viu isso acontecer ou não? Viu isso acontecer. Porém, ele também viu uma outra realidade que acontecia nos campos de concentração. No campo de concentração, então, primeiro que ele via que o foco ali era fugir da dor, fugir do sofrimento. E ele via que quem buscava isso tinha dois caminhos. Tá? Ou acabava se tornando o próprio agressor, porque tinham pessoas que se tornavam vigias do regime, eram prisioneiros, mas eles eram os controladores dos outros. Então, eles impunham dor sobre os outros para fugir da dor. E tinham alguns que se entregavam à dor. E tinha uma realidade muito drástica no campo de concentração, que era as pessoas que se jogavam na cerca eletrificada, intencionalmente como um mecanismo de autoextermínio, de suicídio. Porém, lá ele viu que tinha um terceiro grupo. Que terceiro grupo era esse? Era o grupo que tinha sentido da vida. Tinha algum sentido da vida. E esse grupo se comportava de uma maneira totalmente distinta. Ele suportava a dor e o sofrimento com uma maneira muito distinta. Por quê? Ele tinha um porquê. E essa é uma frase repetida muito por Viktor Frankl. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então ele viu que o sentido da vida da pessoa que busca uma realização pessoal e faz o enfrentamento das crises e sofrimentos é um sentido muito forte. E ele criou, então, essa linha de terapia, que é a logoterapia, que é a terapia, a psicoterapia da cura através do sentido da vida. Lembrando, logos. Logos quer dizer sentido, ou seja, terapia pelo sentido. E ele percebeu, então, que a vida humana sempre tem um sentido, que deve ser assumido com responsabilidade. Sempre tem um porquê. Você precisa encontrar. E uma vez encontrando, você tem que assumir e agir responsavelmente em direção àquele sentido. Ele viu também que a possibilidade de sentido é única e irrepetível. Certo? Isso é verdadeiramente uma realidade em parte. Ela é única e irrepetível enquanto uma experiência pessoal. Tá? Mas aqui é uma das falhas do pensamento de Viktor Frankl diante daquilo que nós acreditamos. Que é como se cada um pudesse estabelecer o seu próprio sentido, meio que dar um sentido. Lembra que eu falei que não é uma questão de dar sentido, é uma questão de encontrar o sentido. Tá? Então, ele
nessa direção, ele acaba fugindo um pouquinho do verdadeiro sentido. Mas diante das psicoterapias que nós temos hoje, é um avanço isso aqui, viu? Já é uma linha muito interessante. E ele viu, então, que dentre dessas possibilidades, 3 eram as possibilidades principais. Eram as possibilidades de criação, valores de criação, ou seja, você ter um trabalho, você ter uma missão, você se direcionar em busca dessa missão. Ou então você tem uma vivência, uma experiência, amar alguém, ter uma experiência transcendente. E os valores de atitude, que é o agir diante do sofrimento inevitável. Você não ficar paralisado, mas você, diante daquele sofrimento, buscar ter uma ação responsável. E aqui eu quero deixar 2 sugestões de leitura, que eu acredito que quem se interessar pode ler depois com calma. Uma é o próprio livro principal de Viktor Frankl, que chama Em Busca de Sentido, tá? Em Busca de Sentido. É um livro que ele conta a experiência nos campos de concentração. É um livro que faz a gente pensar e meditar sobre muitas coisas. E uma outra recomendação que eu quero deixar é uma carta apostólica de São João Paulo II, que chama Salvifici Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento humano. É uma carta necessária da gente ler para também entender essa realidade do sentido. A carta apostólica chama, em latim, Salvifici Doloris, mas é sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Agora nós chegamos na resposta real do sentido da vida. E aí, eu estou focando aqui no ensinamento de Santo Tomás de Aquino, que, para quem estuda teologia, sabe que, em conjunto com Santo Agostinho, são os 2 grandes doutores teólogos da igreja, né? A gente pode incluir aí um terceiro pilar, que é São Paulo, né? Mas São Paulo é apóstolo, ele está já em outro patamar, né? Então, veio Santo Agostinho primeiro, depois veio Santo Tomás, e Santo Tomás nos ensina, então, que nós agimos sempre em vista de um fim, em busca de uma finalidade, aquilo que eu falei. Para chegar em algum lugar, a gente tem que primeiro ter um destino. Esse fim é um bem, é sempre um bem, porque a nossa vontade sempre busca o bem. Mas, ao mesmo tempo, ele é um ponto de partida. Ao mesmo tempo que é fim, ele é partida. E aí vem uma frase que Santo Tomás também dizia, que o fim, ele é o primeiro na ordem da intenção, do nosso propósito. E aí ele é um ponto de partida. Mas ele é sempre o último na ordem da obtenção. É aquele que nós conseguimos no final. Ou seja, quando eu saí de casa hoje, eu botei no GPS o meu destino. Era a minha intenção inicial, chegar aqui. Mas eu só cheguei aqui depois de tudo. Foi a última coisa que eu consegui para chegar aqui. Né? Então é isso que ele está dizendo. E qual é o fim do ser humano? O ser humano, então, ele tem um desejo natural de felicidade. Este é o fim último do homem. Está no nosso coração esse desejo. E aqui eu faço uma ressalva. Não é uma questão de importante é você ser feliz, como às vezes a gente ouve por aí, pelo mundo e, infelizmente, dentro da igreja. Não, o importante não é você ser feliz. Essa é a sua finalidade última. Mas você não tem que fazer disso o meio da sua vida, o percurso. Lembra do mapa? Existe o percurso, existe o fim. O fim é a felicidade. O percurso pode ser diferente. Não quer dizer que nós tenhamos que necessariamente ser infelizes. Quer dizer que a gente não tem que buscar a felicidade nessa vida a todo custo. Porque se a gente procurar a felicidade nessa vida a todo custo, a gente está indo para cá. Ó.
Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E aí, aqui algumas frases que estão lá no nosso catecismo. No 27 do catecismo, tem que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. O nosso catecismo já começa assim. Logo no comecinho. Ele começa pelo fim, porque é o ponto de partida. Deus colocou no coração do homem esse desejo natural de felicidade para atraí-lo a si. A gente tem esse desejo para a gente chegar ao nosso fim, que é o próprio Deus. Só Deus pode satisfazer esse fim, porque só Ele não é um bem limitado, Ele é um bem ilimitado. Deus não cessa de chamar o homem e de procurá-lo para que viva e encontre essa felicidade. Essa inclusive, é a história da salvação. Deus fez o homem, Adão e Eva, que rompeu a amizade com Deus, ele buscou Noé, depois ele buscou Abraão, e ele continuou, e o homem virava as costas, e ele fazia uma nova aliança, e assim o homem rompia a aliança, até que chegou na vinda de Cristo, que formou então a nova e eterna aliança, que é inquebrável. Ela é eterna, feita pelo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é nosso Senhor. Então, nós concluímos que há uma semente de eternidade, um desejo de vida eterna no coração do homem. Nós temos isso. O homem anseia por isso. Veja que isso é uma realidade, inclusive, quando a gente vai para o extremo da coisa. Quando a gente vê, Endel e eu conversamos muito sobre isso, o transhumanismo querendo a imortalidade do homem. Um jeito do homem ser imortal nesta vida. Que seja através de um holograma, que seja através de transferência de consciência, seja lá o que for isso. Mas o importante é continuar. Então veja que mesmo nessa mazela, há no coração do homem um desejo de eternidade, de permanência, de durar. Né? E isso já nos ensinava Santo Agostinho, 1600 anos atrás. Fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em vós. Então, na vida terrena, tudo que nós fazemos é buscar bens intermediários, que, de alguma forma, fazem parte da nossa vida, mas não são necessários. O desejo da verdadeira felicidade é que liberta o homem do apego a esses bens intermediários. Quando nós encontramos o sentido da verdadeira felicidade, nós então desapegamos desses bens, que são aqueles bens limitados. E a verdadeira felicidade é participar da felicidade de Deus no céu. Que a gente chama de bem-aventurança, né? O nosso fim último, o nosso sentido, então, da nossa vida é sobrenatural. Não é natural. Está além de nós, está fora de nós, está fora da nossa própria vida e consiste na visão da essência divina e a contemplação de Deus. Em teologia a gente chama isso de visão beatífica. E é só no encontro com esse sumo bem, com esse máximo bem, que a nossa alma, então, descansa e repousa. Porque a felicidade é esse estado de repouso. Veja bem, quando um jovem ou qualquer pessoa que seja está querendo passar num concurso, ele estuda, ele se sacrifica, e ele passa no concurso. No dia seguinte que ele assume o concurso, ele está insatisfeito. Aquele desejo de felicidade não serve mais. Ele já está reclamando que tem que bater o ponto no primeiro dia do trabalho. Não preencheu ele. E a gente é assim, tá? A gente tá com fome, quer comer uma comida e vai lá, faz aquela comida, prepara, come, passa até do limite e fica insatisfeito em seguida.
Ainda fica dizendo, eu comi demais, estou passando mal. Então nós somos esse ser, essa pessoa que tem esse desejo, essa vontade de eternidade, de verdadeira felicidade. E essa felicidade, esse sentido da vida está em Deus e em participar da sua própria felicidade. Né? Aqui eu cito Santo Agostinho quando ele chama de Felix Culpa. Adão e Eva foram criados numa felicidade do paraíso. Perderam, né? Mas Santo Agostinho chama de feliz culpa de Adão, porque isso proporcionou que Deus então nos oferecesse a felicidade dele mesmo, não de um paraíso terreno, mas de um paraíso celeste. É a felicidade de participar da própria vida trinitária, da própria vida, vamos dizer assim, intradivina, de dentro de Deus. E São Paulo fala isso numa passagem belíssima, quando ele quer descrever o céu. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Nós viemos então a este mundo para, através do amor, caridade, não é qualquer amor, não é toda forma de amor importa ou vale a pena, tá? É o amor caridade, que é o amor ágape, o amor de doação, o amor de saída de si, que faz então nos unirmos a Deus na felicidade eterna do céu. E nós não temos direito nenhum a isso. Nós não merecemos. Nós recebemos isso por graça. E essa união se realiza então em Cristo. Voltamos para o nosso mapa. Nosso Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? O mapa. Ser verdadeiro. O que é o caminho, o percurso? É andar com Cristo nesse percurso, é nos configurarmos a Cristo, é o imitarmos nessa trajetória. E qual é o destino? A vida eterna. E lá no prólogo de São João, nós vemos ele dizer que o Verbo era a verdadeira luz que veio ao mundo e que ilumina todo o homem, que dá sentido para todo homem. A luz clareia, a luz revela aquilo que estava escondido, que estava obscuro. Infelizmente, São João também coloca que mais os seus não o reconheceram. Nós precisamos desse reconhecimento, então. Jesus Cristo, então, é o verdadeiro sentido da vida. E aí essa característica de que, em primeiro lugar, não somos nós que buscamos ou encontramos o sentido da vida. Acima de tudo, em primeiro lugar, foi a própria vida, com V maiúsculo, que veio até nós para fazer-se sentido para cada ser humano. Cristo se fez sentido para nós. Ele é o nosso propósito. E lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, nós temos então duas frases importantes. Nisso consiste o amor, não em termos nós amados a Deus, mas em termos Ele nos amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. A força do cristão vem da cruz de Cristo. É a cruz que nos dá sentido redentor. E às vezes nós reclamamos da cruz do dia a dia. Nós falamos, nós rejeitamos a cruz, nós negamos a cruz. Mas só há redenção e ressurreição passando pela cruz. Se algum sofrimento a gente está passando, nós temos que nos remeter àquele que deu a própria vida sem nenhuma culpa, sofreu por nós para nos dar a vida.
Então, que é algum sofrimento nosso, por maior que seja em comparação ao sofrimento de nosso Senhor, que sofreu assumindo o pecado do mundo inteiro, de antes, durante e depois da vida dele. Então, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Essa é a realidade do amor. O amor é um movimento, não existe amor estático, o amor ele é dinâmico. Ele sai e volta. Se a gente não fecha esse circuito, o amor não acontece. Mas quem é que dá o primeiro caminho desse percurso? É Deus. É Deus que faz esse primeiro movimento. É Deus quem primeiro se esvazia por nós. Porque nós, perto de Deus, somos nada. Mas Ele nos amando, Ele se esvazia e nos eleva. E nessa participação com Ele, nós nos tornamos um alguém com todo o valor. Então, tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus. Está no nosso catecismo. Deus nos quer como parte da sua família. E que importante a gente estar aqui hoje, né, num encontro, no momento da pastoral familiar. Porque essa realidade de ser família é fundamental. O problema é que nós estamos perdendo essa realidade. E como é que nós temos que entender essa realidade do ser família? Primeiro, a gente tem que entender que tudo isso que a gente falou agora, até agora, tem que ser posto em prática. Então, como é que a gente coloca isso em prática? Então, a gente bota isso em prática por meio da nossa vocação. E todos nós temos uma vocação primordial, que muito bem colocou o Concílio Vaticano II, mas que não é nenhuma novidade na igreja. Isso é uma realidade de sempre. Há uma vocação universal à santidade. Essa é a vocação primeira de todos nós. Tá? Agora, a gente tem que deixar, perdão da palavra, de ser católico medíocre. Por que eu estou dizendo isso? Certa vez eu fui falar sobre santidade num grupo, falar sobre as 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila. Uma das primeiras coisas que eu ouvi de um dos participantes católicos era: para que tudo isso? Basta estar na primeira morada, não estar salvo? E de fato está. Para que basta estar na primeira morada? Se eu for para o purgatório, não tem problema. Isso é uma realidade medíocre. Por quê? Quem vive de salário mínimo passa necessidade, sim ou não? Se nós formos viver de pouquinho, o risco da gente ficar fora do barco é muito grande, não é não? Do jeito que está com o pé dentro aqui, estou fora. Então, nós temos que verdadeiramente buscar a santidade. Santo Tomás de Aquino fala que ele, falando com a sua irmã, que perguntou certa vez para ele: o que eu tenho que fazer para ser santa? Ele respondeu: querer. Não que nós sejamos capazes por nós mesmos, mas porque esse desejo primeiro, ele é fundamental, senão como é que Deus vai dar a graça para quem nem quer? Como é que a graça vai operar numa pessoa que não quer? E aí nós temos as outras vocações particulares. Aqui são só exemplos, tem muito mais. Né? A gente tem vocação para o trabalho, para o estudo, para a vida religiosa, para a vida pastoral, para algum esporte. Mas não é à toa que esse círculo está maior que os outros. É porque a vocação de família é uma vocação fundamental na existência humana. Nós nascemos para ser família de Deus. E a família é uma realidade querida por Deus. Só que não é só a família nuclear, no sentido pai, mãe e filhos. É no sentido de que família ela é fundamental em todos os contextos. Nós temos que ser família na pastoral.
os sacerdotes têm que ser família. Infelizmente, e o padre sabe disso, existe uma realidade hoje em dia de sacerdote que comete suicídio. Por quê? Tem muitas causas, mas uma das causas fundamentais é que o padre deixou de ser, ele mesmo deixou de se ver como família e as pessoas deixaram de ver ele como família. Então, padre vem de pai. Então, o padre é um pai espiritual dos seus paroquianos. Se ele vira um mero administrador paroquial, para pagar conta de energia, ele perde o seu propósito. Não foi para isso que a vocação sacerdotal não foi para isso que um sacerdote foi chamado à vocação. Não estou dizendo que tem essa realidade, só que muitas vezes hoje essa realidade está na frente. E isso vale para outras coisas, né? Então, vale para a vida religiosa, vale para a vida pastoral, vale para qualquer vocação. E aí eu remeto a um santo muito importante do século XX, São José Maria Escrivá, conhecido como o santo do cotidiano. Nós precisamos santificar o nosso cotidiano. A santidade não é aquela coisa distante que em alguns momentos vagos eu exerço ou eu busco. A santidade é uma realidade que eu vivo no todo da minha vida. Eu vivo no meu trabalho, eu vivo no meu estudo, eu vivo na minha vida religiosa, eu vivo na minha família, eu vivo na pastoral. Só assim é possível viver essa vocação universal à santidade. E, falando em São José Maria, duas frases dele. A santidade é para todos e não só para alguns privilegiados. Não consiste em realizar coisas extraordinárias. Santidade não é levitar. Teve santo que levitou. Santidade não é ressuscitar mortos. Santidade não é ter as chagas de Cristo como São Padre Pio. Isso até pode fazer parte de uma expressão da santidade. Mas a santidade é cumprir com amor os pequenos deveres de cada dia. Se eu varro a minha casa com amor. Se eu faço as menores coisas com amor. Queres ser santo de verdade? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Coloque amor no que você está fazendo, em cada ato que você está fazendo. A santidade não consiste em fazer coisas cada dia mais difíceis, mas em fazê-las cada dia com mais amor. E nós precisamos, então, relacionar o sentido da vida com a virtude da esperança. A virtude da esperança, infelizmente, às vezes é esquecida. Nós temos 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Fala-se muito na fé, fala-se muito na caridade, a esperança às vezes fica de lado. O que é a virtude da esperança? É uma virtude teologal, ou seja, direcionada para Deus, dada por Deus e direcionada para Deus, que é colocada então na nossa vontade que busca o bem, para nos dar força, para aquela vontade que é fraquinha, ser fortalecida, e pela qual confiamos alcançar a felicidade da vida eterna, nos apoiando na graça e no auxílio de Deus onipotente. Essa é uma definição do padre Antônio Royo Marinho. E a esperança nos impulsiona, então, em busca do bem. Ela infunde na vontade para a gente buscar o bem, buscar o fim. Agora, por que ela é fundamental? Porque sem esperança a gente fica paralisado. A gente não age. Se a gente não enxerga que a gente pode alcançar o bem, alcançar o fim, a gente não se move. Vou dar um exemplo. Se a gente estivesse morrendo de fome e a gente estivesse num penhasco, do outro lado do penhasco tivesse uma árvore frutífera, qualquer que seja.
a gente não tinha como chegar nessa árvore por conta do penhasco. Logo, nós não teríamos esperança de atingir aquela fruta. Nós ficaríamos, então, sem esperança ou desesperados. O que isso faz com a gente? A gente paralisa. Ah, não tem jeito mesmo, eu vou morrer de fome. Isso vale para qualquer realidade. A esperança, então, é isso vale para esperança com E minúsculo, para realidades da vida terrena, e vale para a esperança teologal. Seria mais fácil a terra viver sem o sol do que o coração do homem viver sem esperança. Nós somos movidos pela esperança. Veja como essa virtude é fundamental e que não pode ser esquecida. Fé sem esperança não se move. E sem movimento não tem caridade, porque a caridade é um movimento. Vê como as coisas vão se ligando, se conectando e dando sentido. A virtude da esperança, está lá no catecismo, responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Então, aquele desejo de felicidade que está no coração do homem precisa da esperança para ser realizado, para ser buscado, para agirmos em busca desse sentido. E entra, então, a primeira bem-aventurança. Lembro lá do São Mateus, capítulo 5, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre em espírito? É ser desapegado das coisas deste mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. É saber que somos viajantes neste mundo e que nossa casa não é neste mundo. Né? É ter aquela esperança, e aí eu vou dar um exemplo que eu acho que faz muito sentido. Quem já ouviu falar em Chiara Corbella Petrillo? Que está em processo de canonização. Muito resumidamente, ela teve 2 gestações, que uma, se eu não me engano, o bebê tinha microcefalia, no segundo ele tinha uma malformação nas pernas. O fato é que, de fato, eram 2 bebês cientificamente, que a gente chama de inviáveis, que não sobreviveriam. E ela foi convidada, vamos dizer assim, a abortar os filhos. Ela prontamente disse que não. E queria levar até o fim as gestações. E ela levou essas gestações até o fim. E um viveu poucos minutos, o outro acho que viveu um pouquinho mais, mas também foi questão de poucas horas. E ela batizou os 2 filhos assim que nasceram, para que eles se tornassem filhos de Deus e pudessem ir para o reino dos céus. Então, veja que esperança que a moveu. Só que não acabou aí a história da Chiara. Ela teve uma 3ª gestação. Essa gestação era uma gestação perfeita. O bebê tranquilo. Tudo indo muito bem. Quando foi por volta da metade, acho que 5º, 6º mês, se eu não estiver enganado, da gestação dela, ela teve um tipo de câncer. E era um câncer muito avançado, muito agressivo, para ser mais exato, e ela precisaria, então, fazer um tratamento de quimioterapia o quanto antes. E foi proposto isso para ela. Só que esse tratamento poderia prejudicar o filho. E ela se recusou a fazer o tratamento. Desculpa. E dessa recusa de fazer o tratamento, ela então teve o câncer avançando ao longo dos meses seguintes. O bebê nasceu perfeito e ela começou o tratamento dela. Mas ela acabou não sobrevivendo, mas não trouxe aqui, deixou uma carta belíssima, procurem depois na internet, a carta que Chiara Corbella escreveu para o filho. É uma carta de uma grandeza que reflete uma santidade
e alguém que tem um sentido profundo do viver. Que realmente encontrou o que é ser pobre em espírito, o que é ser desapegada. E aí nós temos então que ver essa importância da virtude da esperança no mundo que perdeu a esperança. Lembrando que eu diferenciei aqui a esperança teologal, porque o mundo perdeu a esperança com E minúsculo. Não foi essa esperança que o mundo perdeu. Essa daqui, talvez, ele pouco tenha encontrado. Mas o mundo perdeu essa. O mundo está sem esperança do básico. E aí a gente vê tantos comportamentos desordenados. Eu não estou falando nem de transtornos mentais. Comportamentos desordenados no mundo, à torta e à direita, e cada vez piorando. Porque não tem propósito, não tem sentido, não tem esperança, não se move, e quando se move desordenadamente. Qual é a nossa missão, então? Difundir a esperança ao mundo. Nós precisamos ser missionários da esperança. Nós precisamos, primeiro, encontrar o sentido e, a partir desse sentido, sermos missionários dessa esperança que busca este sentido. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas pastorais, porque, às vezes, como disse Papa Francisco, nós entramos numa ditadura do fazer. E não é o quanto nós fazemos, é o quanto nós amamos. A gente tem que estar preocupado, antes mesmo do fazer, em estar em amizade e unidade com Deus, ter vida de oração pessoal, ter vida íntima, ter vida sacramental verdadeira, para então a gente agir. Porque senão a gente só fica fazendo coisas. Fazer. Só que não é fazer coisas. A questão é fazer. Venha Por um sentido em Deus. Por amor a Deus. Os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. Depois é o segundo: amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que ter isso. Nós temos que ser missionários, mas para ser missionários da esperança, nós temos que estar preenchidos. Senão, a gente vai estar falando da boca para fora, e não de uma realidade concreta de vivência frutuosa. Oxi. E aí eu vou convidar vocês para ficarem em pé. Eu gostaria de concluir este momento com essa oração de Santo Agostinho. Quarta-feira nós celebramos a memória de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, após o seu processo de conversão, ele nos deu muitos escritos, e um deles é o seu famoso livro As Confissões, em que está essa oração. E essa oração tem tudo a ver com o que nós tratamos aqui hoje. Então eu queria que a gente pudesse juntos fazer essa oração para realmente nós possamos então buscar, encontrar e viver esse verdadeiro sentido da vida. Vamos juntos? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, e não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez.
fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Amém. Obrigado.